Durante o feriado, milhares de pessoas devem passar pelas rodoviárias e aeroportos do país. Com o maior número de passageiros em relação aos dias normais de funcionamento, é importante seguir algumas dicas para evitar imprevistos e ter uma viagem tranquila. Só na rodoviária interestadual de Brasília, a estimativa da administração é de que pelo menos 40 mil pessoas passem pelo local até a próxima segunda-feira. Os destinos mais procurados são Goiânia, Caldas Novas e Rio de Janeiro. Os ônibus saem lotados de passageiros que pretendem descansar no feriado. No aeroporto de Brasília, a situação não é diferente. Segundo a concessionária que administra o local, pelo menos 220 mil pessoas devem passar por aqui até o início da semana que vem. E claro, se a viagem é para descansar, o que os passageiros não querem é enfrentar filas e atrasos. Por isso é importante seguir algumas dicas antes do embarque. Conferir se a viagem foi confirmada pela empresa. Estar com os documentos necessários para o embarque. Chegar com antecedência ao aeroporto ou à rodoviária. Conferir se o tamanho das malas está de acordo com as regras estabelecidas. Quem for viajar com crianças também deve ter os documentos dos menores. Se os passageiros seguirem todas essas orientações, mas forem surpreendidos com atrasos ou cancelamentos, devem ficar atentos aos seus direitos e às providências que as empresas são obrigadas a tomar, como fornecer alimentos, meios de comunicação e, em casos extremos, local para hospedagem. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui conosco no estúdio a advogada de Direito do Consumidor, Simone Magalhães. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Érica. Um prazer estar aqui. Bem-vinda novamente. Obrigada. Bom, quais são as principais demandas nessa época do ano, nessas épocas de feriado, né, que surgem aí derivadas do transporte de passageiros? Bom, é natural que quando uma pessoa vai fazer uma viagem, a primeira intenção dela é ser atendida com muita pontualidade, né? Afinal de contas, nós estamos todos em uma correria, sempre com falta de tempo, então a prioridade é a pontualidade. E a segurança, é claro, porque um passageiro ele quer ser atendido por uma empresa no horário certo e quer chegar ao seu destino em plena segurança. Se um ônibus, por exemplo, quebra no meio do trajeto, a empresa tem alguma responsabilidade em relação ao passageiro, que pode ter, por exemplo, um compromisso, tanto de trabalho quanto pessoal, no destino? Sim, tem a responsabilidade, sim. Primeiro ponto, as empresas de ônibus, elas precisam respeitar um calendário de manutenções preventivas de todos os veículos da frota dela, justamente para prevenir esse tipo de situação. Mas se acontecer de um problema desse numa estrada, é importante que a empresa tenha uma logística muito eficiente para solucionar esse problema. Afinal de contas, ele acontece muitas vezes em lugares remotos, que demandam um certo tempo para chegar um socorro, mas é muito importante que a empresa atue com muita eficiência, justamente para que os usuários que estão naquele ônibus e naquela situação, né, sozinhos no meio de uma estrada, tenham a menor quantidade de problemas possíveis. E tudo em relação aos atrasos, sim, é de responsabilidade da empresa. Pode gerar aí alguma ação de dano em relação a esse atraso, por exemplo, a eventualidade de perder algum tipo de compromisso? Sim, a nossa legislação, ela determina que o consumidor ele deve ser indenizado integralmente em relação a qualquer tipo de problema que ele tenha, seja em âmbito material ou moral. Então, se numa situação concreta a pessoa sofreu algum prejuízo além daquele atraso natural, sim, ela precisa conversar com a empresa para tentar solucionar da melhor forma possível e deve sim ser ressarcida. Em relação aos voos, né, também, que estão muito comuns no país todo, muitas pessoas usam esse meio de transporte. Ocorre ainda muitos atrasos, às vezes por problemas da companhia, às vezes por problema de tempo, né, do clima, de chuva, o aeroporto fecha. Como é que fica a situação do consumidor aí, que também, no caso de um voo, tem um compromisso, uma viagem, às vezes até uma conexão que perde? Sim, em casos de atrasos de voo, é muito importante que o primeiro direito que deve ser observado pelas empresas é justamente o direito à informação. A empresa aérea ela precisa informar o consumidor sobre o atraso, os motivos do atraso e dar uma previsão da nova partida do voo. E a empresa também necessita organizar as decorrências desse atraso. Por exemplo,
assistência material para o consumidor, que vai dependendo do tempo de atraso. Tá? Então, geralmente, em 1 hora de atraso, a empresa ela já está comprometida em oferecer para o consumidor meios que garantam a sua comunicação. Por exemplo, acesso à internet, a telefone. A partir de 2 horas de atraso, a empresa aérea deve fornecer a alimentação adequada, de acordo com o período do dia em que se encontra. E a partir de 4 horas, a empresa aérea ela precisa já providenciar hospedagem e traslado, dependendo da situação. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Ok. Só um minutinho, por favor. Nós continuamos conversando com a advogada especialista em direito do consumidor, Simone Magalhães, que hoje está aqui conosco, conversando sobre o direito do consumidor no caso de demandas relativas ao transporte, principalmente nessa época de feriado, que aumenta muito, né, doutora? Sim. Caso a pessoa perca ou desista do voo, as regras mudaram? Ou permanecem as antigas ainda? O que está valendo em relação a isso? A pessoa pode remarcar, ela tem que pagar uma taxa? Como é que fica esse caso? Sim, existem algumas pequenas mudanças. Né? Existem mais possibilidades hoje. Por exemplo, quando o consumidor adquire uma passagem aérea, ele tem o prazo agora de 24 horas para desistir dessa passagem. Se arrepender, justamente. Algumas pessoas entendem isso como uma vantagem, o que é visto de uma forma bem cautelosa pelos órgãos de defesa do consumidor, porque o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele prevê um prazo de arrependimento de 7 dias. Contudo, esse prazo, ele não era seguido pelas empresas aéreas, não era uma exigência. Contudo, o consumidor conseguia, em alguns momentos, reverter essa situação no judiciário. Administrativamente, antes dessa nova resolução da ANAC, o consumidor não conseguia fazer esse cancelamento da sua passagem sem o pagamento de multa. Hoje é interessante porque ele tem o prazo de 24 horas, mas esse prazo é muito tímido. Se nós pensamos, por exemplo, que é muito natural que os consumidores adquiram suas passagens com bastante antecedência, para férias, por exemplo, né? É natural que uma família organize as suas férias já comprando a passagem meses antes. Então, se pensar no prazo de 24 horas é realmente tímido, mas é uma realidade agora. Como é que a pessoa faz, caso aconteça qualquer problema em relação a esses tipos de transporte, como é que ela faz para resolver o problema? Primeiro, qual o primeiro passo? Procurar a empresa, tentar resolver a demanda ali mesmo e depois, se não resolver? Sim, a primeira atitude é sempre procurar a empresa, porque ela precisa saber o que as suas ações estão gerando no dia a dia do consumidor. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque se queremos prestação de serviços melhores, nós temos que auxiliar os fornecedores nessa questão de informação, dizer o que ele precisa melhorar. Então, sim, em qualquer situação de problema, o consumidor deve procurar primeiramente a empresa para conversar, tentar uma conciliação, uma resolução totalmente amigável daquela questão. Mas, se isso não for possível, o consumidor ele pode recorrer aos órgãos de proteção, a exemplo do PROCON, e se não conseguir também, a contento, ele pode procurar o judiciário com auxílio de um advogado. Tá ótimo, doutora. Obrigada pela participação. Eu conversei com Simone Magalhães, que é advogada de direito do consumidor, e conversou hoje conosco a respeito dos problemas enfrentados pelos consumidores e também dos cuidados em relação às viagens, tanto de forma aérea como de via terrestre. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Boa tarde. Até uma próxima. Boa tarde.